Olá, turminha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para darmos início a mais uma aula. Nossa aula agora, no primeiro momento, vai ser de português. Vamos trabalhar com o tema A Rima em Prosa. Vocês vão pegar o livro 4 de vocês, vão abrir na página 76, tá? Para acompanhar um pouco da explicação. Na aula passada, nós vimos que as rimas, que as prosas são feitas, a estrutura de uma prosa é ser feita, com parágrafos e frases extensas. O poema já tem uma estrutura totalmente diferente, é feito em versos, estrofes e rimas. Mas não é necessário que uma prosa tenha rima, mas acontece das prosas aparecerem, palavras que rimam. Então vocês vão acompanhar aí no livro de vocês o conteúdo do nosso livro. Nós já estudamos textos escritos em prosas, e outros em versos, que são os poemas. Ambos são importantes para comunicar ideias e sentimentos. Embora essas formas tenham importantes diferenças no momento da escrita, ou seja, no momento de escrever um texto em prosa e um texto em poema, as estruturas são totalmente diferentes uma da outra. Vimos que a prosa não tem necessariamente que rimar, enquanto no verso a rima é mais usual. No entanto, embora seja típica do poema, a rima também pode aparecer no texto em prosa. É o que veremos neste capítulo. Vamos para a página seguinte, na página 77, exercício de aplicação. Nós vamos trabalhar com uma leitura e observar atentamente um texto em prosa onde vai aparecer algumas rimas. Leia o texto em prosa a seguir e observe que ele tem frases extensas, parágrafos e leitura feita na horizontal, além de ter rimas muito próprias de um poema. O nome do texto é Abelha Melissa. A abelha Melissa, cheia de preguiça. O besouro Osório, saindo do escritório, passeava. Vendo Melissa toda encolhida sobre uma folha de hortaliça, Osório exclama: "Ô abelha adormecida!" Melissa acorda e se espreguiça, olha para o Osório e aí começa a saltar faíscas. "Então você vem me acordar sem respeitar minha preguiça? Que injustiça! Bzz. Chega de briga e falatório, quer ir comigo a um programa de auditório?" Assim saíram de braços dados e no programa de auditório não teve briga nem falatório. Tanto que agora estão os dois se preparando para o casório. Observem que nessa prosa apareceram várias palavras que rimam, tá? Não é necessariamente ter rimas numa prosa, mas acontece de ter, tá certo? Virem a página para a página 78. Converse com os colegas e o professor sobre o texto que vocês leram, Quem são os personagens principais do texto? Nós vimos que era Osório e a abelha Melissa. O que acontece entre elas, entre as duas personagens? No primeiro momento, ela fica muito brava com ele porque ele assusta ela em um momento em que ela estava dormindo, Por que Melissa ficou tão brava com Osório? Porque foi acordada num susto. E mulheres não gostam de ser acordadas assim, não é verdade? Em que momento Melissa e Osório não brigam? O momento que eles não brigam é o momento que eles vão para um programa de auditório. Lá eles souberam se comportar divinamente bem, parecendo um casalzinho de príncipes, Então estavam maravilhosos. Então, você imaginava que Melissa ficaria com Osório no final da história? Por que você imaginava que eles ficariam juntos? Então, você vai expor seu pensamento. Observe as palavras utilizadas no texto. Há alguma rima entre elas? Sim, durante a leitura nós podemos observar que algumas palavras rimavam, Diferente do comum da gente sempre ler uma prosa com palavras que não rimam, mas acontece. Como a gente viu, não é necessariamente ter rimas em uma prosa, tá? Na questão 3, com base na sua compreensão, ou seja, com base no que você aprendeu do texto Abelha Melissa, responda as questões. Na sua opinião, com as suas palavras,
qual era a profissão de Osório? B. Segundo o texto, Osório convida Melissa para ir a um programa de auditório. Ela aceitou o convite? Questão na número 4. Use o dicionário e escreva o significado das palavras de acordo com o texto Abelha Melissa. Você vai procurar um dicionário, vai pegar um dicionário que você tenha em casa para procurar o significado das palavras que estão aí, que vai até a letra E, tá certo? E aí vocês vão colocar aqui. É necessariamente vocês responderem essa página primeiro antes de responderem a número 5, porque a 4 é um complemento para a número 5, tá? Considerando o significado das palavras do exercício anterior, complete o texto a seguir, substituindo as palavras em destaque por outra de sentido similar. Na letra A, as verduras do quintal da casa de Melissa e Osório precisam ser regadas. Observem que a palavra verduras está destacada. Você vai substituir ela por outra com sentido similar e copiar toda a frase aqui nas linhas abaixo, tá certo? E assim sucessivamente. Vocês terão também que fazer com as duas outras frases, que está na B e na questão C. Na número 6, após a compreensão das palavras da história Abelha Melissa, você criará um esquema para o texto lido. Para isso, siga as instruções. Leia as respostas escritas, vocês vão ter que ler. O esquema é esse aqui, gente, é o seguinte. Aqui na colmeia está todas as respostas e aqui nos quadrados estão as perguntas. Então vocês vão ter que identificar onde é que está a resposta para cada pergunta que está aqui. Por exemplo, quem são Melissa e Osório? Então você vai procurar onde é que está a resposta para essa pergunta, tá? E assim por diante. Virem a página de vocês. Na página seguinte, nós temos o exercício proposto, que é o exercício que vocês precisam fazer em casa, tá bom? Que vai até a página 83. 82 e 83 é para casa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos!